Ele já foi considerado o melhor ramal de bitola larga da Companhia Paulista, mas atualmente se encontra abandonado e sem perspectivas para o futuro. Essa é a história do ramal de Piracicaba. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Este vídeo foi uma sugestão de nosso amigo e inscrito, professor Fábio Costa. Em 1877, a Companhia Ituana de Estradas de Ferro alcançou a vila de Constituição, que posteriormente passaria a ser chamada de Piracicaba, já que aquele local era um importante produtor de cana-de-açúcar. No entanto, a Ituana construiu seu ramal para Piracicaba com um trajeto muito sinuoso, bitola de 95 centímetros e tinha um péssimo atendimento à região. Como as diversas reclamações realizadas pela cidade junto à ferrovia não resultaram em nenhuma melhoria, a Câmara Municipal de Piracicaba procurou a Companhia Paulista de Estradas de Ferro em 1901, para avaliar junto com a empresa a possibilidade de se construir um ramal de bitola larga até aquela cidade. Já no ano seguinte, a diretoria da Companhia Paulista aprovou a construção do novo ramal, que partiria de Nova Odessa, mas bifurcaria da linha principal no pequeno posto de Recanto, e possuía um total de 40 km em bitola larga. Os projetos foram aprovados em 1903 pela diretoria. No entanto, neste mesmo ano, a Companhia União Sorocabana-Ituana, que era a sucessora da Companhia Ituana de Estrada de Ferro, foi à falência. E como essa ferrovia havia invadido a zona de privilégio da Companhia Paulista justamente em seu ramal de Piracicaba, a Ferrovia Padrão entrou com uma ação na justiça contra a CUSE e o governo do estado de São Paulo, pleiteando uma indenização pela invasão de zona de privilégios. Este imbróglio jurídico fez com que o governo de São Paulo não autorizasse a Companhia Paulista a construir seu ramal. E ele só começou a ser resolvido em 1908 entre a CUSE e a Companhia Paulista através do intermédio do empresário Percival Facquard, que era acionista em ambas as empresas. No entanto, apenas em 1913, o governo de São Paulo e a Companhia Paulista conseguiram se acertar. E só naquele ano, o governo autorizou que a Ferrovia Padrão iniciasse as obras para a construção de seu ramal para Piracicaba. As obras se iniciaram em 1914, prevendo chegar até a estação de Santa Bárbara do Oeste, que era o primeiro ponto de alguma importância naquele ramal. No entanto, na mesma época, começou a Primeira Guerra Mundial, e a Paulista se viu obrigada a diminuir o ritmo das obras justamente pela dificuldade em se importar trilhos e dormentes, já que seriam utilizados dormentes de aço naquele ramal, ao contrário de dormentes de madeira. Com isso, apenas o trecho até Santa Bárbara do Oeste é entregue em 1917, enquanto a companhia aguardava o desenrolar do conflito mundial para continuar com as obras. De fato, estas foram retomadas em 1919, sendo que a previsão da Paulista era inaugurar o ramal completo até 1921. No entanto, houveram atrasos, e apenas em 1922 a linha foi finalmente entregue até a estação de Piracicaba Paulista, localizada na fazenda Algodoal, e a cerca de 2 km a oeste da estação da Estrada de Ferro Sorocabana, sendo que não havia intercâmbio entre as duas estações. O ramal de Piracicaba foi considerado o melhor ramal de bitola larga da Companhia Paulista, por contar com trilhos TR-45, dormentes de aço e um excelente traçado. Isso motivou a empresa a realizar estudos em 1920 para se levar o ramal até Bauru, proposta que foi retomada nos anos 50, prevendo-se levar os trilhos até Torrinha. No entanto, a presença de uma serra no meio do caminho impediu que as obras fossem realizadas, e o ramal permaneceu em Piracicaba.
Outra proposta analisada foi a eletrificação do ramal, com o uso de locomotivas das séries 300 e 400 em sua operação. Mas como na década de 1950 se iniciou a dieselização das linhas da Companhia Paulista, esse projeto foi postergado e posteriormente abandonado, sendo adotadas locomotivas GE U9B no transporte de cargas e passageiros. E você pode conferir a história dessas locomotivas clicando aqui no card. As estações do ramal de Piracicaba eram compostas por Nova Odessa, que é a estação de partida, Recanto, que é a estação de bifurcação do ramal com a linha tronco, Silos, Santa Bárbara do Oeste, Caiubi, Tupi, Taquaral e a estação terminal de Piracicaba Paulista. Diversas indústrias, como as indústrias Home em Santa Bárbara do Oeste e o engenho central de Piracicaba, utilizavam-se do ramal para exportar suas cargas. Este desempenhou um papel importante na economia da região até basicamente os anos 1970, quando da criação da FEPASA. Justamente nessa época, com a melhora das condições das rodovias locais e um lento sucateamento das ferrovias paulistas, o número de cargas e passageiros no ramal começaram a diminuir. Em 1976, os trens de passageiros, tanto no ramal de Bitola Larga, da antiga Companhia Paulista, quanto no ramal de Bitola Métrica, oriundo da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, foram extintos. Aliás, o trecho entre Piracicaba e São Pedro, no ramal de Sorocabana, também foi extinto, e foi construída uma alça em Bitola Métrica entre a linha da antiga Sorocabana e a linha da Paulista, sendo que a estação de Piracicaba Paulista acabou recebendo um terceiro trilho para permitir que os trens de Bitola Métrica da antiga Sorocabana adentrassem a estação. As cargas também foram diminuindo no decorrer da década de 1980. E no início da década de 1990, o único usuário regular do ramal era o engenho central de Piracicaba. Em 1992, a linha de Bitola Métrica entre Piracicaba e Itaici foi desativada, ficando em operação a linha de Bitola Larga da antiga Companhia Paulista até 1995, quando o engenho central realizou a última exportação de cargas pelo ramal. Naquele ano, a FEPASA paralisou as atividades dessa linha, que continuou sendo usada apenas por autos de linha, fazendo a fiscalização do trecho. Mas em 1º de janeiro de 1999, a Ferroban Ferrovias Bandeirantes assume a concessão do trecho e imediatamente abandona completamente o ramal. Sem tráfego, sem fiscalização e sem interesse da concessionária em reativar o transporte de cargas, lentamente a linha foi tendo seus trilhos furtados, inclusive pelas próprias prefeituras locais, como no caso de Piracicaba, que retirou os trilhos no trecho final do ramal, e Santa Bárbara do Oeste, que retirou parte dos trilhos para a construção de uma rodovia. Embora a ALL Logística tivesse demonstrado interesse em reativar o ramal no ano de 2010, justamente a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste entrou na justiça contra tal intento, alegando que não desejava o retorno dos trens de carga na cidade, e exigindo que se fosse construída uma variante por fora do local, o que seria tecnicamente impossível, pois exigiria a construção de uma variante por fora da cidade de Americana. Devido aos custos disso, e o fato do ramal ser relativamente curto, a ALL desistiu de tal intento. Em 2018, quando a Rumo protocolou o pedido para a renovação de sua concessão da Malha Paulista, a empresa já declarou sua intenção de devolver o ramal de Piracicaba para a União, o que foi efetivamente acordado em agosto de 2020. Desde então, o ramal voltou a pertencer ao DENIT, e não se sabe o que irá ocorrer com ele, embora haja projetos para reativá-lo para trens de passageiros. No entanto, a cidade de Santa Bárbara continua dizendo que não deseja a volta dos trens. A única iniciativa que existe por enquanto no local é uma tentativa de se preservar parte do trecho entre Recanto e Caiubi. Mas de qualquer forma, o futuro do ramal de Piracicaba da antiga Companhia Paulista é completamente incerto e tenebroso. E só nos resta torcer para que as iniciativas de preservação ou volta dos trens de passageiros acabem se concretizando, antes que este ramal se torne apenas mais uma lembrança para nós paulistas.
E essa foi a história do ramal de Piracicaba da Companhia Paulista. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!